O órgão público que nós escolhemos foi o Estádio Nacional Mané Garrincha. Vamos associar os artigos 98 a 103 do Código Civil, abordando natureza jurídica, administração, uso, gestão, licitações, concessões, comércio, agenda, imprescribilidade, inalienabilidade, afetação e proteção jurídica dos bens públicos. O Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha é um patrimônio público pertencente ao governo do Distrito Federal, que é o GDF, destinado a atividades esportivas, culturais e de entretenimento. Além de jogos de futebol, o local abriga shows, formaturas, feiras, congressos e grandes eventos nacionais e internacionais, sendo parte do complexo esportivo Ayrton Senna. Por se tratar de um bem público, seu uso e gestão seguem os princípios e regras previstas no Código Civil, artigos 98 a 103, e nas leis de direito público, especialmente as de licitação e concessão. Base legal. Artigos 98 a 103 do Código Civil. Artigo 98 define o que são bens públicos. O estádio é bem público, pois pertence ao GDF, pessoa jurídica de direito público. Artigo 99. Classifica os bens públicos de uso comum, de uso especial e dominicais. O Mané Garrincha é bem público de uso especial, destinado a atividades esportivas e culturais. Artigo 100. Dispõe que bens públicos são inalienáveis enquanto conservarem sua destinação pública. O estádio não pode ser vendido ou alienado, apenas concedido temporariamente. Artigo 101. O uso de bens públicos pode ser concedido, permitido ou autorizado. Eventos, lanchonetes e comércios funcionam por autorização, permissão ou concessão de uso. Artigo 102. Bens públicos são imprescritíveis, não podendo ser adquiridos por uso capião. Ninguém pode adquirir a posse do estádio, mesmo que o utilize por longos períodos. Artigo 103. Regula os bens dominicais, que podem ser alienados se desafetados. Se o bem perder sua função pública, pode ser desafetado e alienado, o que não ocorre no caso do estádio. A natureza jurídica do estádio o Mané Garrincha, ele é classificado como bem público de uso especial, conforme o artigo 99, inciso 2º do Código Civil, Porque é um destinado à realização de atividades esportivas, culturais e administrativas. Assim, ele integra o patrimônio público afetado a uma finalidade específica e não pode ser alienado ou apropriado por particulares. Administração e gestão. O estádio pertence ao Governo do Distrito Federal e é administrado pela Secretaria de Esporte e Lazer, CELDF. A gestão pode ocorrer de duas formas. Primeiro, gestão direta, quando o próprio GDF administra, organiza eventos e faz a manutenção. E a gestão indireta, que é por concessão ou PPP, quando uma empresa privada seleciona por licitação pública, assume a administração e exploração econômica do espaço. A base legal complementar é a Lei nº 8.987, de 1995, que trata das concessões e permissões de serviços públicos. Também temos a Lei 8.066, de 1993, e a Lei 14.133, de 2021, que disciplinam as licitações em contratos administrativos. Uso do estádio. O uso do Mané Garrincha é público, mas pode ser cedido a particulares mediante autorização da administração. Existem duas formas principais de uso. A primeira é o uso eventual, para shows, feiras, congressos, formaturas e eventos esportivos. O interessado solicita o espaço à Secretaria de Esporte e Lazer, paga um preço público e assina termo de responsabilidade. Não transfere posse nem propriedade, é apenas autorização temporária. E a outra, que é o uso permanente, para lanchonetes, cafés, estacionamentos e lojas. É necessário o processo licitatório, pois trata-se de concessão de uso de bem público. O concessionário paga contrapartidas e mantém o espaço conforme as regras do contrato. Como funciona para promover eventos e shows? Solicitação. O organizador ele envia o pedido à Secretaria de Esporte e Lazer do DF. Análise técnica. Verifica-se a viabilidade, data disponível, segurança e impacto ambiental. Contrato e taxa. É assinado termo de uso e paga o valor correspondente. Execução do evento. O organizador deve seguir as normas de segurança, limpeza e estrutura. Fiscalização. O GDF supervisiona o uso e preservação do patrimônio. Exemplo
Para proteger o gramado durante shows, o organizador deve instalar pisos especiais e garantir o reparo de qualquer dano. Licitações para ocupar o espaço. A ocupação de estádio para fins comerciais, de gestão ou exploração permanente deve ocorrer por licitações públicas, conforme o artigo 37, parágrafo 21 da Constituição Federal, leis número 8.666 de 93 e 14.133 de 2021, o artigo 101 do Código Civil. Quando se trata apenas de locação temporária, um evento pontual, o processo é mais simples e pode ocorrer por autorização direta, sem necessidade de licitação formal. Já para lanchonetes, lojas, camarotes e concessões de gestão, é obrigatória a licitação, pois há exploração econômica de bem público. Lanchonetes, concessões e comércio no local. As lanchonetes, bares, quiosques e lojas do Mané Garrincha funcionam mediante contratos de concessão ou permissão de uso, obtidos por licitação. Esses contratos têm prazo determinado e exigem um cumprimento de normas de segurança, higiene e manutenção. O concessionário não adquire propriedade, apenas o direito de uso. A base legal é o artigo 101 do Código Civil, mais a Lei 8.987 de 95, concessões e permissões. Existência de comércio no local. Sim, o Complexo Esportivo Nacional de Brasília abriga lanchonetes e quiosques fixos, espaços temporários de alimentação durante eventos, serviços terceirizados de segurança, limpeza e estacionamento. Esses estabelecimentos funcionam sob fiscalização do GDF e devem respeitar as normas de uso do bem público. Como funciona a agenda do estádio? A agenda de eventos é gerida pela Secretaria de Esporte e Lazer do DF. O procedimento: a solicitação é feita no site oficial do turismo.df.gov.br. O requerimento informa a data, tipo de evento e público estimado. A Secretaria analisa a disponibilidade e adequação técnica. Após a aprovação e pagamento, a data é reservada oficialmente. O uso é monitorado e registrado na agenda pública do estádio. Imprescribilidade e inalienabilidade dos bens públicos. A imprescribilidade do artigo 102 do Código Civil. Os bens públicos não podem ser adquiridos por uso campeão, independente do tempo de uso, mesmo que alguém ocupe ou explore o estádio por décadas, jamais se tornará proprietário. Inalienabilidade, o artigo 100 do Código Civil. Enquanto o bem estiver em sua destinação pública, ele não pode ser vendido, trocado ou doado. Somente após ser desafetado, deixa de ter uso público. É que poderia ser alienado, o que não se aplica ao Mané Garrincha. Afetação, desafetação e proteção jurídica dos bens públicos. A afetação é o ato que vincula um bem público a uma finalidade específica, como esporte, cultura, educação. O Mané Garrincha está afetado ao uso esportivo e cultural. Desafetação ocorre quando o bem deixa de cumprir sua função pública, tornando-se bem dominical, o que permitiria sua alienação. Exemplo, um prédio público desativado por ser desafetado e vendido. No caso do Mané Garrincha, ele não foi desafetado, portanto, não pode ser alienado. Proteção jurídica. Os bens públicos gozam de proteção especial do Estado. Não podem ser penhorados, alienados sem lei, usucapidos ou utilizados para fins particulares sem autorização. A violação de seu uso pode configurar ato de improbidade administrativa. Lei número 14.230 de 2021. Síntese final. A natureza jurídica do Mané Garrincha é o bem público de uso especial, propriedade do GDF, administração, Secretaria de Esporte e Lazer do DF, gestão pode ser direta ou concedida, uso, eventos e shows mediante autorização e taxa. Licitação, obrigatória para exploração comercial. Lanchonetes e lojas funcionam por concessão ou permissão. Imprescribilidade, ninguém pode adquirir por uso campeão. Inalienabilidade, não pode ser vendido enquanto tiver uso público. Afetação, destinada ao uso esportivo e cultural. Desafetação, não ocorreu, o bem permanece público. Proteção jurídica, inalienável, imprescritível, impenhorável e fiscalizado pelo Estado. E a agenda controlada pela Secretaria via site oficial. O segundo órgão que nós escolhemos foi o Teatro Nacional Cláudio Santoro. Com base nos artigos 98 a 103 do Código Civil,
A gente abordou a natureza jurídica, a administração, o uso, a gestão, licitações, concessões, comércio, agenda, imprescritibilidade, inalienabilidade, afetação, desafetação e proteção jurídica dos bens públicos. O Teatro Nacional Cláudio Santoro, localizado em Brasília e projetado por Oscar Niemeyer, é um dos principais símbolos culturais do país, pertencente ao GDF e sob responsabilidade da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF. Sua função é promover atividades artísticas, culturais e educativas, sendo, portanto, um bem público de uso especial conforme o Código Civil. A aplicação dos artigos 98 a 103 do Código Civil. Artigo 98 define bens públicos. O Teatro Nacional Cláudio Santoro é bem público pertencente ao GDF. Artigo 99 classifica os bens públicos de uso comum, especial e dominical. É um bem público de uso especial destinado à cultura. Artigo 100. Bem públicos são inalienáveis enquanto tiverem definição pública. O teatro não pode ser vendido enquanto servir à cultura. Artigo 101. O uso pode ser autorizado, permitido ou concedido. Eventos e comércio dependem de autorização ou concessão. Artigo 102. Bens públicos são imprescritíveis. O Teatro Nacional não pode ser adquirido por uso campeão. E artigo 103 trata de desafetação, que permite alienação. O teatro só poderia ser vendido se fosse desafetado, o que não ocorre. A natureza jurídica e a administração. O Teatro Nacional é bem público de uso especial e afetado. A atividade cultural está sob a administração direta do GDF por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. A gestão segue os princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E as reformas, manutenção e gestão podem envolver licitações e contratos públicos. Uso e gestão do teatro. O uso do teatro pode ser institucional, eventos e programações oficiais do GDF, ou autorizado e particulares, shows, peças, eventos mediante a solicitação e contrato de uso. O interessado deve enviar proposta à Secretaria de Cultura, que analisa a agenda, viabilidade técnica e segurança. Após aprovação, é assinado um termo de uso temporário sem transferência de posse. Como funciona para promover eventos e shows? Primeiro, vem a solicitação via formulário ou e-mail, oficial da Secretaria de Cultura. Segundo, análise técnica e de agenda pela equipe gestora. Terceiro, autorização ao contrato de uso temporário do espaço. Quarto, execução do evento sob fiscalização do GDF. Quinto, responsabilidade do promotor por danos, limpeza e segurança. O espaço não é alugado de forma privada, mas cedido temporariamente com finalidade cultural. Licitações e concessões. Há licitações públicas para obras, reformas e concessões de uso. Exemplo real: Pregão eletrônico número 008 de 2018. Concessão de uso para cafeteria / bistrô no anexo do teatro. Concorrência número 01 de 2007. Permissão de uso da área interna de 600 metros para atividades comerciais. Esses contratos são temporários e não transferem propriedade, apenas autorizam o uso comercial controlado. As concessões seguem as leis número 8.987 de 95 e 14.133 de 2021, a Lei de Licitações e Concessões. Lanchonetes, comércio e exploração econômica. O Teatro Nacional possui espaços internos que podem ser concedidos à iniciativa privada: cafés, bistrôs, livrarias. Essas concessões ocorrem via licitação, conforme os editais públicos. O concessionário deve manter o espaço, pagar contraprestação e obedecer às normas do GDF. Portanto, as lanchonetes são concessões de uso, não locações agenda particulares. E programação. A agenda do Teatro Nacional é administrada pelo CSEC-DF. O processo de reserva segue os passos: primeiro, envio da solicitação formal. Segundo, análise da compatibilidade com a programação cultural. Terceiro, aprovação e assinatura de termo de uso. E o quarto é a divulgação na agenda pública da Secretaria. A propriedade é para eventos culturais de interesse público, mas shows e eventos privados podem ser autorizados. Proteção jurídica do Teatro Nacional. A imprescritibilidade do artigo 102 do Código Civil diz que o teatro não pode ser adquirido por uso campeão, mesmo que utilizado por terceiros por longos períodos. Inalienabilidade, artigo 100 do Código Civil. O Teatro Nacional Cláudio Santoro não pode ser vendido, trocado ou doado enquanto mantiver sua função pública cultural. Afetação. O teatro está afetado ao uso cultural, o que garante sua proteção jurídica e impede alienações. Desafetação. Só ocorreria se o bem deixasse de ter utilidade pública, passando a ser bem dominical, o que não se aplica atualmente.
Proteção especial. Além da proteção civil, o teatro é tombado pelo IFAM. De Brasília, recebeu o nome reforçou a preservação do primeiro arquitetônica e maestro, histórica, né, da Escola Sinfônica de Brasília. E aparentemente tá tendo o evento do Brasília Independente aqui. Olha só, antes era um local que ele só vivia fechado, né? Um local ao qual não tinha atrações ao público, não era aberto ao público, né? Hoje tá sendo palco do Brasília Independente. Eu não vou entrar, até porque eu não tenho credencial, né? E como é um evento fechado, né, que envolve emissora e tal, mas olha só, o espaço tá lindo, 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 lindo.